A partir da exposição do Mundo Português, de 1940, em que o Galo de Barcelos teve um destaque imenso no pavilhão regional, houve uma multiplicidade de oleiros que começaram a fazer galos em série e, como ainda hoje vemos, na Feira de Barcelos, todas as quintas-feiras, eles lá estão nas bancas. E é curioso verificar que, fim do Estado Novo, essa tradição não cessou. E não cessou tanto do ponto de vista do artesanato local, que eles continuam a ser realizados, como de artistas contemporâneos que estão a reformular um pouco esse ícone um bocadinho datado do Estado Novo e estão a transformá-lo num objeto da contemporaneidade. Aqui está o sinal que indica a direção do caminho de Santiago de Compostela, exatamente. A seta amarela é Santiago de Compostela. Exato. E a seta azul é Fátima. Direção Fátima. Seta amarela, vamos encontrar isto ali à frente há mais. Sim. Até Santiago. Até Santiago. É incrível. Paulo, quando pensamos em peregrinações, pensamos, enfim, à partida que os peregrinos vão ou em silêncio, ou a rezar, concentradíssimos nesse seu compromisso de caminho e de chegar ao destino, no caso Santiago de Compostela. Mas, de facto, as pessoas conversam umas com as outras. E nessas conversas, como o Paulo já observou, há trocas de informação. Exatamente. Os caminhos de Santiago são uma autoestrada cultural, porque nos caminhos de Santiago encontramos pessoas de todas as nacionalidades, de todos os estratos sociais. É, de facto, uma das peregrinações mais democráticas, se assim pudermos chamar. E foi assim sempre ao longo dos tempos. Aliás, os caminhos de Santiago foram declarados como itinerário cultural, está na base da identidade europeia pelo Conselho da Europa em 1987. Isso é interessante. E é com base nessas trocas culturais que podemos colocar a hipótese de a lenda do Senhor do Galo, que aqui existe em Barcelos, ter vindo de outras paragens, porque ela está já documentada no século XV em Espanha, em Santo Domingo de la Calçada, e no século XI, finais do século XI, em Toulouse, em França. Daí aquela ideia de há pouco, talvez não tenha sido a lenda do Galo a chamar peregrinos a Barcelos, mas que tenham sido os peregrinos a trazer a lenda do Galo para Barcelos. Quando é que surgiu este percurso? Os caminhos de Santiago são uma das mais maravilhosas construções da Idade Média, porque, de facto, preciso pensar um bocadinho no maravilhoso medieval e num mundo que já não é o nosso. O pertenço túmulo de Santiago, em Santiago de Compostela, foi descoberto lendariamente na década de 20, 30 do século IX. Século IX? Século IX, ainda reinando Afonso II, o Magno das Astúrias, numa época ainda longe de haver Portugal. E imediatamente a seguir há uma série de igrejas que são dedicadas a Santiago. Uma das mais antigas é precisamente neste território, o território entre Barcelos e Viana do Castelo, a Igreja de Santiago do Castelo de Neiva, que está criticamente datada de 862. E, portanto, presume-se que essa tenha sido logo uma das primeiras manifestações do culto a Santiago. Logo aí começam as peregrinações a passar por Barcelos e por este território que virá a ser Portugal. Aliás, dois dos peregrinos mais remotos e mais importantes foram o conde Dom Henrique e a condessa Dona Teresa, pais de Dom Afonso Henriques, que foram peregrinos a Santiago de Compostela em 1097. Quando vemos hoje os peregrinos, eles de facto inscrevem-se nesta tradição de mais de 12 séculos, não é? E a partir das peregrinações dos condes portucalenses, há uma longa série de reis portugueses que foram peregrinos a Compostela, desde Dom Afonso II até ao Dom Manuel, passando evidentemente pela Rainha Santa Dona Isabel de Aragão,
que se fez sepultar como peregrina, ou com as insígnias de peregrino, com o bordão que levou a Santiago de Compostela. E esta capela, Paulo, esta capela da Senhora da Ponte, cujo retábulo é obviamente uma peça do século XVIII, mas esta capela é muitíssimo anterior. Sim, esta capela foi construída em 1328 por um chantre, uma dignidade episcopal da Catedral de Braga, e desempenhou um papel muito importante no acolhimento aos peregrinos. Ela está do lado de Barcelinhos, portanto está imediatamente antes da ponte que leva a Barcelos, e era aqui que muitos peregrinos, chegando, pernoitavam e encontravam acolhimento no seu alpendre, que não tinha esta configuração que nós hoje vemos, mas que Duarte de Armas representa em inícios do século XVI, com uma capelinha muito pequenina, e o alpendre era bem maior que a capela. E, portanto, era apenas uma capela devocional, mas que tinha um alpendre onde os peregrinos se acolhiam. Há dezenas de caminhos que levam a Santiago de Compostela. Sim, há muitos caminhos que levam a Santiago de Compostela. Para o peregrino medieval, o caminho começava à porta de sua casa, porque era aí que, de facto, começava a sua peregrinação. Mas, ao longo dos séculos, foram-se estruturando diferentes caminhos padronizados, com mais-valias para os peregrinos, com melhoramentos nos trajetos, com pontes, com albergarias. O caminho primitivo ligava a capital do reino à altura, portanto, Oviedo, reino das Astúrias, até Santiago de Compostela. Mas depois estruturaram-se muitos outros caminhos. O mais célebre de todos é o caminho francês, que trazia peregrinos de toda a Europa até Puente la Reina, em Espanha, e que depois aí seguia um trajeto único pela La Rioja, pela Meseta Castelhana, por Leão, até entrar na Galiza. E ainda hoje esse é o caminho que a maior parte dos peregrinos percorrem. Cerca de 80% dos peregrinos que chegam a Compostela fazem esse trajeto. Os caminhos portugueses são tão antigos como estes, e são, neste momento, percorridos por cerca de 20% dos peregrinos. Em Portugal existem 4 caminhos estruturantes. O caminho central português, que vem desde Lisboa até Santiago de Compostela e que passa aqui em Barcelos, dirige-se a Ponte de Lima e depois a Valença, cruzando a fronteira aí. Caminho da Costa, que começa no Porto e vai pela costa, por Matosinhos, por Vila do Conde, até Viana do Castelo, e depois entronca com o caminho central português. O caminho interior, que é relativamente recente e que passa sobretudo por zonas de campo, que liga Viseu, a Chaves, a Verine, a Ourense e depois a Santiago de Compostela. E o quarto caminho, quanto a mim é o mais interessante de todos, que é o caminho de Torres, que começa em Salamanca e passa pela Beira Alta, vai a Lamego e depois entronca aí numa das estradas medievais mais concorridas do país, até entroncar em Ponte de Lima. E depois de Ponte de Lima temos Valença e a fronteira até Tui, e depois é sempre o mesmo caminho até Santiago. Então, se o percurso que atravessa Barcelos é apenas um dos 4 caminhos portugueses, porque é que é considerado tão importante? É a principal estrada medieval do norte de Portugal.